relatamos aqui no nosso programa, que já deixou a todos nós não só surpresos, mas também muito indignados, como certas pessoas, né, invadem propriedade alheia e não estão nem aí para o prejuízo, se sentem donos, eu quero, vai lá, pega, e aí? Né? Cadê a punição, cadê a lei, cadê o cumpra-se a lei? Porque se é uma propriedade privada, particular, se existe um dono, como é que você pode entrar e ainda construir dentro da fazenda de uma pessoa? Vocês sabem que eu estou falando da história da fazenda da Narcisa Tamborindeg, que a gente trouxe aqui com exclusividade para vocês. E lá dentro também, nessa parte do terreno, né, que foi invadida, que entraram lá e começaram a construir, inclusive um muro grande, tinha também uma escola e uma pousada. E o ponto da escola é o que deixou as pessoas mais indignadas, porque agora como é que vai resolver isso? Estava todo mundo preocupado com a escola, com as crianças, que destino teria essa parte do problema? E aí o nosso repórter, o Alessandro Lobianco, muito preocupado com isso, nós fechamos o assunto aqui no nosso programa aquele dia, falamos do problema, falamos quem era a proprietária da fazenda, é a Narcisa e mais a irmã dela, a Alice, que também é advogada e também estava cuidando desse caso. Mas o Alessandro não se deu por vencido, ele continuou investigando, ele falou, vou tirar essa história a limpo em todos os detalhes, eu quero saber como é que isso aconteceu, como é que apareceu essa escola, como é que apareceu uma pousada, como é que apareceu uma mansão do cara que invadiu lá esse pedaço de terra que é quase, a fazenda é equivalente a um bairro, né? E eles invadiram aí, ou pelo menos um invadiu esse pedaço, esse território aí da fazenda. Aí o Lobianco acabou descobrindo coisas que a gente nem imaginava, tá? E que ele vai contar pra gente em detalhes, porque olha, foi uma coisa que mexeu com a opinião pública, né? Porque o pessoal fica doido da vida com essas situações de impunidade, mesmo porque a Narcisa Tamborindeg, ela tinha deixado para o Lobianco um recado, né, Lobianco? Ela mandou uma mensagem para ele, boa tarde, viu? Vou só terminar de resumir aqui, aí você vai contar essa história direitinho pra gente, porque ela tinha, inclusive, deixado um recado que ela tá já, acho que desde 2016, batalhando nessa história, é isso, se eu não me engano, Lobianco? Isso, Sônia, desde 2016 ela vem aí lutando, são dois processos, um para Alice e outro para Narcisa, e esse processo mais recente que a gente descobriu que foi aberto, né, no dia 2/3/2021, que tem dentro desse processo ali uma planta de invasão, fazendo o apontamento ali que teria 4 terrenos, que é essa aí que a gente tem, né? Sim. Mas a gente acabou descobrindo aí alguns detalhes muito importantes que a gente precisa esclarecer tanto em relação à pousada, quanto em relação ao colégio, o Jardim Encantado, porque diferente desse apontamento que está sendo feito aí nessa planta de invasão, a situação não é de invasão em relação ao colégio, a Escola Jardim Encantado, e em relação, né, que está ali no canto direito da planta, e em relação também à pousada, que aparece também ali com a indicação de um terreno invadido que está do lado esquerdo da planta. Quer dizer que isso você já tem plena ciência. A gente pode respirar tranquilo em relação à escola, que foi o que mais mexeu aí com o coração de todo mundo. A pousada a gente nem falou tanto, mas era uma construção muito grande também e fazia parte de um quadro de invasão de parte dessa fazenda da Narcisa mesmo. A escola, ela é legalizada? Ela não é fruto de invasão, Lobianco? Olha, Sônia, absolutamente, certeza absoluta não, porque a gente conversou com a senhora Rosalina, que é diretora do colégio, conversamos também com o advogado do colégio, o doutor Bruno, que explicou para a gente também em detalhes. Eles enviaram documentações, a gente inclusive tem essas documentações aí para mostrar, mas vamos mostrar a parte interessante da documentação, que é a assinatura de compra e venda, que é tudo lavrado em cartório direitinho. E apesar desse processo aí ter sido aberto em janeiro, fevereiro, em março desse ano, indicando uma planta de invasão, fazendo apontamento desse terreno aí relativo à pousada, que é ao colégio, que é um terreno aí que até está apontado aí como 475 metros, né, quadrados. Sim.
Esse terreno ele já foi pago pelo colégio, inclusive o pagamento foi finalizado no dia 13 de outubro de 2017. Ué? Isso já está finalizado, então tem toda essa documentação aí comprovando, isso tudo lavrado em cartório. Então esse colégio ele está absolutamente legalizado, o imóvel está absolutamente legalizado, essa documentação toda mostra aí que de fato o terreno foi comprado pelo colégio, pela família. Então o que a gente pode falar, Sônia, com certeza absoluta para esclarecer o público, esclarecer esse caso, e até os pais, né, que possam ter ficado preocupados aí em relação ao colégio, é que o Colégio Jardim Encantado ele é inteiramente idôneo, ele possui certificado de autorização do Corpo de Bombeiros, não só em relação ao imóvel, como também autorizações para o funcionamento para todos os segmentos ali educacionais ali que são ofertados, né, por essa instituição de ensino. Então ela cumpre absolutamente todas as obrigações para estar funcionando. Esse terreno, na verdade, o colégio, né, ali a parte de baixo o colégio já existia, então a parte de cima que foi comprada foi um terreno que foi anexado a essa instituição de ensino, que foi adquirido, como eu falei ali, pela família, então, por meio de um contrato de compra e venda. E todas essas obrigações ali integralmente cumpridas, né, com a documentação comprobatória. Mas, Lubianco, a Narcisa tinha dito que era território invadido, não era parte da fazenda, não foi isso? Comprou Sim, ela entrou com esse... Então, peraí, ela entrou com esse processo, ela entrou com esse processo e nesse processo ela anexa, né, como prova aí nos autos, uma planta que eles chamam no processo de planta de invasão, que dá ciência ali de 4 terrenos invadidos por meio dessa planta. Isso é uma coisa bem clara, que essa planta é uma reprodução processual e tem o apontamento terreno invadido, né? Então a gente entrou em contato com a Narcisa, pedimos um retorno dela, né, em relação a esse processo, a esse apontamento, e tivemos aquela resposta que a gente leu aqui no ar, que eu também tenho ela aqui, se você quiser que eu leia novamente. Não, eu só queria ela está aqui em mãos. Você explicasse uma coisa. Se é invadido e o colégio está provando que não é legalizado, eles compraram de quem? Pagaram para quem? Pagaram para a Narcisa mesmo, pagaram para a Narcisa e para a Alice. Então elas sabiam que era legalizado? Pois é, a dúvida é essa, né? Porque realmente a gente entrou em contato, tivemos o retorno, né? Que ela ajuizou e colocou isso na mão aí de advogadas, mas de repente a planta, né? Que ela anexou aí ao processo, né? Certo. Mostrando aí 4 terrenos, isso vai ter que ser uma coisa atualizada dentro do processo, porque de repente ela não viu que tinha mais 2 terrenos aí que já haviam sido vendidos pela família, né? Entendi, então, isso é uma coisa que também o juízo tem que ter ciência, né? Desses 4 terrenos aí. Naquele documento de compra e venda que ele trouxe, mostra a assinatura da Narcisa. Então tem era a assinatura dela ali? Então, tem, eu acho tem que sim. Ali, olha, o que o Lobianco está falando. Ali, ó, Narcisa Tamborindeg ali, ó, no meio. Os terrenos... partes já teriam sido vendidas pela família, porque isso é uma herança, né? E elas ainda não sabiam e agora reconheceram aí essa história. O importante disso, principalmente, deixar claro, e isso você que pode confirmar,